Muito bom dia a todos. Estamos aqui para mais um evento do nosso grupo de pesquisa Orçamentos Públicos, Planejamento, Gestão e Fiscalização, e também uma aula aberta ao público da disciplina Direito Financeiro e Meio Ambiente, da pós-graduação na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. E hoje nós vamos abordar o tema Meio Ambiente e Patrimônio Público, controle, gestão e responsabilização. E teremos conosco para falar sobre esse assunto o Éder de Oliveira, que é ministro substituto do Tribunal de Contas da União, mestre em Direito Financeiro, doutorando em Direito Financeiro, e Marcelo Chele de Lima, que é procurador municipal, pós-graduando em Direito Financeiro e com curso também de pós-graduação na Unicamp e em outras instituições. Muito obrigado a todos. Teremos a discussão a respeito de um tema pouco explorado e bastante relevante, conforme vocês vão poder verificar. Então, bom dia a todos e passo a palavra. O Éder e Marcelo estão com a palavra aí para falar com os nossos alunos e o nosso público. Bom dia, professor Conte, professor Vladimir, professor Esteve e demais colegas. Eu vou iniciar a apresentação com esses slides. Nós vamos seguir o roteiro do programa e só confirmando se estão todos vendo aí o slide, acho que sim, né? Então, o tema está dividido em duas partes. A primeira me coube apresentar, eu vou fazer um panorama sobre os seguintes temas, né? O meio ambiente como patrimônio público, instrumentos de fiscalização e controle, e o foco principal é sobre a atuação dos tribunais de contas e dos sistemas de controle interno, especificamente no caso, sobre a Controladoria Geral da União e o Tribunal de Contas da União. Inicialmente, é muito importante relembrar a Constituição Federal na matéria quanto a considerar o meio ambiente como patrimônio público. Isso é especialmente importante no âmbito da atuação das instituições de controle, como o Tribunal de Contas e Controle Interno, dado que essas instituições também cuidam de avaliar a gestão do patrimônio público, realizam auditorias patrimoniais, e, não obstante a grande doutrina que já existe tratando o meio ambiente como patrimônio público em várias óticas do direito civil, direito de propriedade, o direito ambiental propriamente dito, bastaria a Constituição para afirmar o meio ambiente como um patrimônio público a ser preservado, mantido e bem gerido pelos órgãos e pelo poder público, né? Nós temos aqui no artigo 225, né, bem de uso comum, cabendo ao poder público defendê-lo e preservá-lo. Depois, especificamente, no parágrafo 4º, né, claramente afirmando floresta amazônica, mata atlântica, Serra do Mar, zona costeira, patrimônio nacional. E depois, no parágrafo 1º, indicando tudo aquilo que é considerado patrimônio público, bem de uso comum, e o que caberia ao poder público manter, e, consequentemente, aqui temos diretrizes para a atuação dos órgãos de controle, na preservação e restauração dos processos ecológicos, na preservação da diversidade e integridade do patrimônio genético do país, e nós vamos ver mais à frente que, em várias dessas áreas, Tribunal de Contas da União e Controladoria Geral da União já desempenharam o que nós chamamos de ações de controle. Nós vamos ver também na Lei 6.938, de 1981, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, também reafirmando a necessidade da ação governamental, considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, e, novamente, dando um conjunto de prescrições e de ações que cabe ao poder público desempenhar: racionalização do uso do solo e do subsolo, proteção dos ecossistemas,
planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais, controle e zoneamento das atividades potencial e efetivamente poluidoras. Novamente, aqui há um conjunto de diretrizes, de princípios e até mesmo de comandos que os tribunais de contas, os órgãos de controle interno, poderão utilizar para tratar como critérios e balizas da sua atuação de fiscalização, controle e avaliação da gestão ambiental e do controle do patrimônio público. Aproveitando um dos textos trazidos na bibliografia do Luiz Henrique Lima, dali nós podemos retirar dois conceitos do que seria a gestão ambiental, um deles reproduzido pelo Luiz Henrique Lima acerca do que o TCU já em 1998 considerou numa portaria sua a respeito das ações de fiscalização e controle como gestão ambiental, e outro do próprio Ministério do Meio Ambiente, também reproduzido no artigo constante da bibliografia, sendo a gestão ambiental um conjunto de princípios, estratégias, diretrizes e ações para proteger a integridade dos meios físicos e bióticos. A partir também, então, desses conceitos, que não são definitivos, podem ser formulados como diretrizes, também passamos a ter balizas sobre não apenas a fiscalização da preservação, manutenção e gestão do patrimônio público, mas da gestão ambiental num sentido bem mais largo. Né? E um ponto extremamente relevante é que a atuação de instituições como tribunais de contas, que no mundo são qualificadas e avaliadas num conceito mais amplo, que é de entidade fiscalizadora superior, todos os países do mundo estão envolvidos, têm as suas entidades fiscalizadoras superiores, tal como o Tribunal de Contas da União, envolvidas em auditorias envolvendo matérias ambientais. No âmbito da INTOSAI, que é a organização internacional que congrega essas instituições, foi instituído um grupo de trabalho, conhecido como WGA, né, um grupo de trabalho sobre auditoria ambiental, e também aqui na América do Sul, na América Latina, a OLACEFS, que é a organização regional aqui envolvendo os tribunais de contas e as entidades fiscalizadoras superiores, por meio de uma comissão dessa instituição chamada CONTEMA, né, Comissão Técnica Especial do Meio Ambiente. Então, no bojo dessas duas instituições, ao longo do tempo, vêm sendo realizados trabalhos conjuntos ou auditorias específicas em cada país, mas, ao mesmo tempo, parte de um conjunto maior de auditorias. Nesse grupo de trabalho foi realizado um conjunto de auditorias em cada país e, por exemplo, os países que participam desse grupo de trabalho, dessas auditorias, África do Sul, Estados Unidos, Grécia, Reino Unido, Canadá, de diversas regiões do globo. O TCU fez especificamente auditorias relacionadas à mudança climática, e isso tem sido um esforço internacional. Isso é importante trazer porque o envolvimento dessas instituições internamente no Brasil não é apenas um envolvimento porque aqui se considera extremamente importante, mas isso tem sido considerado importante no mundo inteiro, principalmente quando nós estamos falando de vários acordos multilaterais envolvendo o meio ambiente. As Nações Unidas, por meio do UNEP, publicaram essa publicação, né, Auditoria de Implementação de Acordos Multilaterais, um trabalho voltado para os auditores. Nessa publicação, que é de 2010, eu deixei aqui em inglês assim, apenas para dar o caráter internacional dessa atuação. Essa publicação traz importantes considerações sobre o papel dessas entidades para acompanhamento e verificação da implementação desses acordos multilaterais, dizendo que é uma tendência crescente, né, é uma tendência, isso em 2010, nós estamos em 2020, e é mais crescente ainda,
a tendência dessas instituições fiscalizadoras superiores a auditar assuntos relacionados ao meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável. E isso envolve, né, auditar como os governos estão implementando a legislação no campo ambiental, se os gastos governamentais para levar a melhores resultados na gestão ambiental, no patrimônio ambiental, são eficientes, e se os governos estão gerenciando os recursos naturais de acordo com os princípios da sustentabilidade. É uma publicação bastante extensa, voltada aos auditores das entidades fiscalizadoras superiores. E um outro ponto bastante relevante aqui também, essa publicação diz que essas instituições desempenham um papel muito importante na avaliação se os governos estão caminhando no cumprimento dos seus compromissos. E que, por envolver múltiplos países, esses acordos, é importante os trabalhos de auditoria, na forma como vêm sendo realizados, em conjunto, por vários países, para formar uma base comum, informações, subsídios que permitam avaliação melhor de como esses acordos estão sendo implementados. E essas entidades também desempenham um papel muito importante na avaliação interna de como os países estão procedendo. Eu me lembro da palestra do professor Rubens Barbosa, que falou que estava desenvolvendo um trabalho de avaliação de como o Brasil estava cumprindo as suas obrigações, e alguns trabalhos no âmbito do Tribunal de Contas da União também contribuem nesse tipo de avaliação. Está incorporado no planejamento estratégico do Tribunal de Contas da União, e eu estou dando apenas o exemplo do Tribunal de Contas da União, mas isso também faz parte do planejamento estratégico de outros tribunais de contas no país, desenvolver critérios e objetivos e ações voltadas ao controle da gestão ambiental, avaliação, monitoramento ao longo de vários anos. E trabalhos nessa natureza vêm sendo realizados há mais de 20 anos pelo Tribunal de Contas da União e pelos demais tribunais de contas. Aqui são alguns exemplos de auditoria relacionadas a essa temática. Várias dessas auditorias produziram recomendações e determinações aos órgãos competentes e que têm surtido efeito. Há uma auditoria sobre o sistema de controle do trânsito de produtos florestais, envolvendo madeira, né, que voltou a ser objeto de discussão já em 2009, vários trabalhos sobre o uso, aplicação dos recursos da compensação ambiental, são recursos de elevada materialidade e relevância, políticas públicas para as áreas desmatadas na Amazônia, voltada à produção rural, processo de licenciamento ambiental federal. Pelo menos 3 ou 4 auditorias nessa matéria vêm sendo realizadas desde o final dos anos 2000. Sistema Nacional de Defesa, uma matéria mais específica, né, financiamento do BNDES a frigoríficos na Amazônia Legal, matéria que já foi discutida aqui, o problema das instituições financeiras, o papel das instituições financeiras. Um pouco distinto, mas o próprio uso, né, a gestão da sustentabilidade feita pelos órgãos públicos, o uso racional da água, papel, o trabalho específico feito em 2011, uma avaliação do pós-licenciamento ambiental de obras de infraestrutura, quer dizer, a avaliação se, após a entrada em operação de uma infraestrutura, de um empreendimento, se é feita uma avaliação sobre como foi o licenciamento ambiental desse empreendimento, um trabalho feito sobre prevenção, combate às queimadas, incêndios florestais, já em 2011, um trabalho muito relevante feito no Programa de Resíduos Sólidos também, em 2011, um trabalho um pouco mais inusitado, a gestão sustentável de recursos pesqueiros, um trabalho muito relevante que ganhou repercussão internacional sobre a gestão das unidades de conservação no bioma Amazônia, em 2013. Nesse aí foi produzido um mapa dando uma visão sobre o nível de implementação das 334 unidades na região amazônica, preservação das cavernas, um trabalho também inédito sobre governança dos solos,
um trabalho mais econômico de planejamento e gestão sobre os desafios do desenvolvimento do Estado do Amazonas, que aí sempre passa pela questão do desenvolvimento sustentável. Um trabalho mais recente, muito importante também, sobre como o governo federal vem se preparando para implementar os ODS. Outro trabalho na área do patrimônio genético, que é também pouco usual, né? Ações de combate à biopirataria. Alguns desses trabalhos decorrem de pedidos, solicitações de auditoria do Congresso Nacional. Um trabalho mais recente, que não chegou a ser exatamente uma auditoria, mas um grande levantamento no Ministério da Cidade sobre a integração de diversos programas voltados à sustentabilidade das cidades. Aqui já comentado num outro tema, na auditoria no Fundo Amazônia. Programa Terra Legal, que é um grande problema na Amazônia, sobre a regularização fundiária, e mais recentemente, já indo por outro tópico do tema 8, avaliação da concessão de parques nacionais, que é algo que está em evolução, e o licenciamento, uma nova auditoria feita em licenciamento ambiental, especificamente nas linhas de transmissão e rodovias. Então, o licenciamento ambiental é um dos grandes desafios, uma das grandes discussões em matéria ambiental, por conciliar meio ambiente e desenvolvimento. Essa matéria está regulada na Lei 6.938, com redações que vêm sendo alteradas ao longo do tempo, que trata do licenciamento ambiental e remete à regulamentação para o âmbito do CONAMA. No âmbito do CONAMA, nós temos a Resolução 237 de 1997, que estabelece os 3 tipos conhecidos de licença ambiental: a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. A maior parte do foco dos debates está na licença prévia, né, a qual pode inviabilizar, inclusive, determinados empreendimentos, se não é obtida a tempo. O debate aqui nessa matéria parece que é incansável e envolve assim, complexidades técnicas e complexidades de gestão bastante elevadas. A Lei Complementar 140, já mencionado em outras oportunidades, ela define as competências da União para promover o licenciamento ambiental federal. E aqui são estabelecidas as situações de empreendimentos que vão acarretar a competência da União para realizar o licenciamento ambiental. Estão descritas aqui, localizadas ou desenvolvidas conjuntamente no Brasil, em países limítrofes, e depois isso também complementado por decreto. Então, rodovias, ferrovias, hidrovias federais, portos organizados, quer dizer, os grandes empreendimentos estruturantes para o país estão sujeitos ao licenciamento ambiental federal. Recentemente, o TCU realizou uma auditoria no licenciamento ambiental, mas uma auditoria focada em linhas de transmissão de energia elétrica e rodovias. Não é um trabalho simples de fazer, porque não há dados sistematizados de uma forma fácil de serem coletados. Isso era importante, principalmente porque da parte do setor produtivo tem a percepção e uma crítica permanente que o licenciamento ambiental é um instrumento burocrático, lento, ineficiente, altamente subjetivo, e, por outro lado, uma grande preocupação de que a pressão por aprovação de projetos mal elaborados e a subestimação do tempo necessário ao adequado licenciamento podem trazer prejuízo à imagem dos órgãos ambientais e levar ao licenciamento sem adequado tratamento desses impactos. Então, como conciliar celeridade e efetividade nesse licenciamento tem sido um trabalho, uma discussão de muitos e muitos anos, da qual o TCU vem participando juntamente com o Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, ICMBio e outros. Nesse trabalho foram analisados, praticamente fisicamente, né, alguns processos de licenciamento de rodovias e de linhas de transmissão. Normas do IBAMA
do Ministério do Meio Ambiente, definem prazos para as várias etapas, né? A elaboração do termo de referência, o checklist, a análise do estudo de impacto ambiental, e prazos diferenciados, por exemplo, para linhas de transmissão e licenciamento de rodovias. Para as linhas de transmissão, a conclusão a que chegou essa auditoria foi que, em 3/4 dos casos, esses prazos foram observados, e apenas 25% não, o que é considerado bastante positivo. No entanto, para as rodovias, o que se percebeu foi que o prazo é bastante maior. A auditoria não teve por função, o escopo dela não era examinar as causas eventuais desses atrasos, que muitas delas podem ser justificadas, mas apenas fazer essa análise com relação ao tempo que já constituiu um ganho. Um ponto importante esses prazos iniciais foram avaliados apenas sobre o período em que o processo estava sob análise do órgão público. Quando coloca nesse período o tempo em que o processo está nas mãos do órgão particular, do empreendedor, que tem que elaborar o estudo, percebe-se também que há a colaboração para o tempo de duração de todo o processo por parte do empreendedor, na demora no tempo de elaboração do estudo de impacto ambiental. Em alguns casos, nas rodovias, por exemplo, né, o tempo médio em que se leva para elaborar um estudo é de 514 dias, por exemplo. Então, nessa temática, setor privado e setor público têm contribuição relevante para todos os problemas identificados no licenciamento ambiental. Um ponto importante destacado na auditoria e em outros trabalhos foi que a quantidade de processos de licenciamento ambiental vem crescendo exponencialmente e, ao mesmo tempo, o número de servidores dedicados a fazer esse tipo de análise vem caindo. Então, essa é uma realidade apontada em vários estudos. A conclusão importante aqui é que se chega que, para esse bom desempenho, é preciso, isso é apontado nessa auditoria e em outros estudos realizados por outros autores, né, outras instituições, ter guias de como realizar o licenciamento ambiental, né? Ter um sistema informatizado de controle de demandas, prazos e responsáveis. Um ponto importante que foi apontado é que o IBAMA também precisa divulgar mais os benefícios trazidos por seus processos de licenciamento e não ficar apenas numa atitude passiva recebendo críticas, quanto é importante também dizer que o licenciamento produz resultados ou leva a empreendimentos com menor impacto ambiental. E essa foi uma das constatações importantes nessa matéria. Uma publicação do Banco Mundial, chamada De Volta ao Planejamento, Como Preencher a Lacuna de Infraestrutura no Brasil em Tempos de Austeridade, ela também aponta, faz uma análise do licenciamento e diz assim, de um ponto de vista formal, o licenciamento ambiental no Brasil segue as boas práticas internacionais. Aponta a capacidade limitada do IBAMA pelo atraso, vamos dizer assim, né, pela demora, e muitas vezes a demora não está no tempo em que o IBAMA leva analisando o processo, mas o que também é mencionado como um tempo de fila, o tempo que demora até o processo começar a ser analisado em função da crescente demanda de licenciamento e, ao mesmo tempo, a dificuldade de gerir e realizar esse tipo de trabalho. E, ao final diz, a falta de qualidade e especificidade de muitos projetos compõe um problema. Então, muitos projetos que são apresentados também têm vários problemas, o que retarda o próprio licenciamento. Sem planos e projetos claros, é difícil avaliar os riscos ambientais, né? Os riscos ambientais. E assim também é importante trazer esse cenário todo para que apenas os órgãos públicos não fiquem sob esse escrutínio negativo. Outro tema dessa exposição é a concessão de florestas, né? Nós temos isso regulado na Lei 11.284, de 2016, que é conhecido como a Lei de Gestão das Florestas Públicas. Essa gestão é feita pelo Serviço Florestal Brasileiro e, tratando especificamente de direito financeiro, essa lei cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal.
Então, essa gestão pode ser feita de forma direta, pode ser destinada às comunidades locais e pode ser feita por meio de concessão florestal, né? A lei traz um conjunto de princípios da gestão de florestas públicas que terão que ser considerados no processo de concessão florestal. Recentemente, também fez parte aqui da disciplina, a concessão da floresta de Humaitá, que foi um processo que foi aprovado recentemente no âmbito do Tribunal de Contas da União. Aqui é importante ressaltar, né, que entre os princípios da gestão das florestas públicas está o respeito ao direito da população, em especial das comunidades locais, né, que têm que ser consideradas neste processo de concessão. Ponto interessante também aqui para o direito financeiro é o artigo 39 dessa lei, que prevê que os recursos financeiros oriundos da concessão florestal serão distribuídos, né? 70% de um valor mínimo, né? A lei prescreve que deve ser pago um valor mínimo anual nessa concessão, independentemente de ter sido explorado. Uma parte vai para o órgão gestor, 30% vai para o IBAMA, e há também a distribuição de recursos para estados e municípios. Então, há um fundo e há também uma repartição desses recursos da concessão florestal. Em 2013, uma auditoria realizada sobre a concessão florestal procurou se avaliar por que esse programa de concessão florestal não avançava, né? O que se percebia é que o programa, apesar da autorização legal, ele continha poucas concessões previstas, né, através de um plano anual de outorga florestal. Em alguns casos que foram concedidas, essas concessões não foram bem sucedidas e não produziam bem os resultados. Era importante já a essa época a coordenação de vários órgãos intervenientes nesse processo, o Ministério do Meio Ambiente, Serviço Florestal, o IBAMA, ICMBio, mas apontava o seguinte: havia a possibilidade de exploração de 28 milhões de metros cúbicos anualmente de madeira e apenas 5% era produzido da forma sustentável. Então, essa auditoria realizada em 2013 fez algumas recomendações ao IBAMA, e de lá para cá o processo vem evoluindo, e agora, em 2020, duas florestas, né, eu estava falando da Floresta Nacional de Humaitá, passa por um processo de avaliação pelo tribunal da evolução dos estágios dessa concessão. Foi, então, autorizada a continuidade do processo da Floresta Nacional de Humaitá. É complexo o processo, não é simples quantificar o valor dessa outorga, avaliar a possibilidade de exploração, uma série de considerações. É um processo complexo, como já se viu lá em 2013, mas ele tem avançado. E o que se chama a atenção aqui é para uma perspectiva muito importante, né? Risco de rescisão contratual por inviabilidade financeira do projeto. Então, aqui se discutia que esse mercado paralelo de madeira extraída ilegalmente é um concorrente muito pesado da concessão florestal legalmente estabelecida. Ou seja, para que o processo vá adiante com segurança jurídica e rentabilidade, é preciso combater esse mercado paralelo de madeira ilegal. Dentro da nossa temática também temos a servidão ambiental. Essa não foi o foco da exposição, mas a servidão ambiental, incluída na Lei 6.938, por legislação posterior, ela permite que o proprietário possa gravar, né, a sua propriedade, estabelecendo a servidão ambiental de forma onerosa ou gratuita, e se ela for perpétua, ele poderá gozar de benefícios tributários e benefícios creditícios, né? E esse controle da servidão ambiental pode ser executado por órgãos públicos, e essa servidão pode ser transferida. Não encontrei grandes estudos sobre essa matéria ainda, servidão ambiental, mas ela é um instrumento que pode vir a ser mais bem explorado, principalmente para proteger áreas, em vez de serem
desapropriadas, digamos assim. Sobre a atuação do controle interno, né, falando especificamente da Controladoria Geral da União. Aqui, no artigo 74 da Constituição, está entre as funções constitucionais do controle interno avaliar o cumprimento de metas previstas no plano plurianual e a execução dos programas de governo. Então, há vários programas de governo em matéria ambiental, cabendo ao controle interno atuar nessa direção e também comprovar a legalidade e avaliar os resultados da eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, né? Aqui podemos incluir nessa discussão patrimonial a gestão do patrimônio ambiental. A Controladoria Geral da União vem fazendo isso em processos denominados Auditoria Anual de Contas, nas contas dos gestores do Ministério do Meio Ambiente, ICMBio, IBAMA, nas quais várias ações são avaliadas, programas como a avaliação da gestão do cadastro ambiental rural, avaliação dos resultados da Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental. Então, a matéria temática vem fazendo parte das auditorias anuais de contas realizadas pela CGU e depois também avaliadas pelo Tribunal de Contas da União. Nas contas do ICMBio de 2018, por exemplo, foi avaliada a governança do Programa de Concessão de Serviços de Apoio ao Uso Público nas unidades de conservação. E aqui, a Controladoria Geral da União faz recomendações ao ICMBio, que depois serão acompanhadas nos anos subsequentes. Essa é uma forma de atuação sobre a gestão ambiental. Em 2018, a CGU fez um trabalho agora não já em auditorias de contas, mas em processo de avaliação de programas, sobre o processo de reparação de danos ambientais. É um processo que é conduzido pelo IBAMA, nas quais foram detectadas várias deficiências e a Controladoria fez várias recomendações acerca da necessidade de coordenação, do monitoramento, da capacidade organizacional para levar adiante esses processos de reparação de danos ambientais. Recentemente, também, um trabalho realizado pela CGU relativamente às unidades de conservação ambiental. Esse quadro mostra os diversos tipos de unidades de conservação ambiental, né? Cada uma delas tem finalidades específicas definidas na lei do SNUC, a área de proteção ambiental, floresta nacional, né, que podem ser exploradas de forma sustentável, parques nacionais que estão começando a ser concedidos de uma forma mais célere, reserva extrativista, refúgio da vida silvestre, são todos os tipos de unidades de conservação. Uma importante constatação feita pela CGU, nesse caso, foi que processos que são iniciados para a criação dessas unidades de conservação, muitas vezes levam tanto tempo sendo analisados, que quando eles chegam próximos de serem finalizados, já se perderam várias dos estudos, dos diagnósticos feitos em matéria de ocupação fundiária, em matéria de impacto econômico, etc. Então, era importante que esses processos tivessem uma sistematização e um procedimento de análise mais sério. E caminhando aqui para finalizar, o próprio ICMBio desenvolveu uma metodologia de avaliação e monitoramento da gestão das unidades de conservação ambiental. Essa metodologia vem sendo desenvolvida com o apoio de organismos internacionais e baseada em metodologias utilizadas em outros países do mundo, em que se avalia, por exemplo, os resultados, os processos, os insumos, o planejamento e o contexto. Isso faz parte de um sistema conhecido como SANGE, que é repetido a cada 2 anos, né? Ou, eventualmente, até menos. A conclusão a que chegou em 2018, o índice de efetividade da gestão global das unidades de conservação ambiental, esse marcador aqui, vermelho, verde e verde escuro, indica alta efetividade, seria se o indicador estivesse aqui nessa parte vermelho escura, verde escuro, moderada efetividade nessa parte verde,
é a situação em que se encontra, na média, as unidades de conservação ambiental e baixa efetividade. Agora, o que é a moderada efetividade nesse modelo? Quando os objetivos de criação da unidade de conservação se encontrarem em patamares mínimos para a sua conservação. Ou seja, na avaliação conduzida pelo ICMBio, os patamares são mínimos. O Tribunal de Contas da União elaborou um outro índice, conhecido como INDMAPA, que também vai avaliando a evolução dessas unidades de conservação. E constatou que, de 2013, quando fez a primeira avaliação, para agora, 2019, aconteceram movimentos de melhora nessa gestão, mas movimentos que estão calcados em ações paliativas e não de reforço estrutural da gestão das unidades de conservação ambiental. Então, essa é a primeira parte dessa exposição, professor Conte, professor Vladimir, professor Estevão e demais colegas, né? Agora, o Marcelo Cheli continua com os itens 8.4 seguintes. Bom, pessoal, tudo bem? Weber, brilhante exposição, muito obrigado. Professor José Maurício Conte, cumprimento o senhor, professor Vladimir, professor Estevão e todos os colegas aqui presentes. Bom, vamos lá. Antes de iniciar aqui a apresentação do slide, eu gostaria de explicar para os senhores como que eu estruturei a minha apresentação. Eu dividi ela em 4 partes. A primeira parte eu vou falar sobre órgãos de fiscalização, e aí eu dividi essa parte em 4, onde eu vou falar sobre órgãos de fiscalização e controle do Poder Executivo. Falarei sobre o Ministério Público, Defensoria e comissões parlamentares de inquérito. Na segunda parte, eu falarei brevemente sobre inteligência artificial e novas tecnologias aplicadas ao direito ambiental, especialmente no que tange ao exercício do poder de polícia em matéria ambiental. E na terceira parte, eu falarei sobre a responsabilização dos gestores, e eu dividi em 3 partes, civil, administrativa e penal. E, no final, na quarta parte, eu falarei sobre organismos internacionais e tratados internacionais, que eu também dividi em 2 partes, né, que eu denominei organismos internacionais, onde eu listo uma série de organismos internacionais, e também alguns tratados em matéria ambiental. Então, vamos lá, que eu já vou partindo aqui para a apresentação. Os senhores estão conseguindo visualizar aí a minha apresentação? Perfeito, Marcelo. Sim. Bom, vamos lá. Primeira parte, como eu havia dito, ficará a cargo aí de explanar um pouco como funciona essa estrutura, né, dos órgãos de fiscalização. Mas primeiro, eu gostaria de fazer aqui uma distinção bastante importante entre fiscalização, controle e sanção, né? A fiscalização, ela pode ser definida, eu extraí essa definição do verbo fiscalizar do dicionário Aurélio, né? O que seria fiscalizar? Seria investigar a conformidade de algo. Então, nós vamos investigar ou sindicar atos de outrem. Essa também é uma denominação que eu encontrei no dicionário Aurélio. Controle tem uma distinção entre fiscalização e controle, né? Pois, no controle, segundo Luiz Cordeiro Vega, você faz um juízo de conformidade de certas regras. Mas tá, esse juízo de conformidade é em relação ao quê? Em relação a uma situação de fato. Nós temos uma situação de fato e nós temos uma determinada regra jurídica que deve incidir naquela situação de fato, e aí o controle faz esse juízo de conformidade entre a situação de fato e a determinada regra jurídica.
Aqui nós podemos utilizar, na verdade, a expressão normas jurídicas, né, não apenas regras. E se houver desconformidade, né, o ente controlador, o órgão controlador, ele pode atuar através de uma medida repressiva, preventiva ou retificadora. A medida repressiva, aí nós estamos já indo para a parte da sanção. Então, deixa eu avançar no tempo. Então, aqui, antes mesmo de entrar nos órgãos e entidades propriamente dito, ou órgãos e entidades em espécie que cuidam da fiscalização e controle em matéria ambiental, eu trouxe aqui qual é o fundamento constitucional genérico, geral, para realização dessa fiscalização e desse controle. Né? O principal dispositivo constitucional que traz esse amparo está previsto no nosso bom e velho artigo 225 da Constituição, que já foi muito bem examinado em outras apresentações. Então, aqui nós temos, por exemplo, o parágrafo 1º, inciso 5, que reza o seguinte: para assegurar a efetividade desse direito, qual é o direito? O direito ao meio ambiente ecologicamente sustentável. Incumbe ao poder público. Né? Então, vamos lá. Controlar a produção, a comercialização, o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. Fiz o destaque aqui na expressão meio ambiente. Bom, a estrutura dos órgãos de fiscalização e controle no âmbito do Poder Executivo é extraída especialmente do SISNAMA, ou seja, o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Então, vamos lá. Aqui, né, nós temos a estrutura do SISNAMA, eu coloquei a estrutura inteira do Sistema Nacional do Meio Ambiente, e os órgãos que ficam a cargo da fiscalização e controle são esses três aqui debaixo do órgão central, que é o IBAMA, né, o ICMBio, em relação aos órgãos executores, em âmbito federal, os órgãos seccionais, né, em âmbito estadual, que daí os órgãos seccionais compreendem os órgãos e as entidades também, que nós precisamos fazer uma distinção. Até porque órgãos, né, são, né, na conceituação clássica, centros de competência, e as entidades, né, elas são pessoas jurídicas, né, de direito público ou de direito privado, criadas pelo processo de descentralização administrativa, administração indireta, portanto. E os órgãos locais, né, em âmbito municipal, que também aí são divididos em órgãos e entidades. Então, aqui nós temos aqui a estrutura do SISNAMA. É importante essa tabela aqui, esse organograma, porque nós vamos extrair daqui todo o restante da estrutura da apresentação no que tange aos órgãos de fiscalização e controle no âmbito do Poder Executivo. Bom, aqui eu já falei, né, mas eu trago o fundamento legal da estrutura do SISNAMA, né, que é o artigo 6º da Lei 6.938 de 1981. E aqui também um outro fundamento legal muito importante encontra previsão na Lei 9.605, especialmente no artigo 70, parágrafo 1º. Essa lei também aqui é sobremodo importante para o tema, porque essa lei, ela trata sobre a responsabilização em âmbito administrativo e em âmbito penal. Então, a lei, ela traz aqui quem são as autoridades competentes para a realização da fiscalização ambiental, certo? Aqui, essa lei traz dois pontos interessantes que, somados, nós podemos ter a dimensão de quais seriam os órgãos que teriam tal competência. Primeiro, são órgãos que detêm funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA. Desde que, aí tem um mais aqui,
designados para atividades de fiscalização. Nós temos que tomar cuidado aqui, porque é necessário que que o funcionário seja de um órgão vinculado ao Sistema Nacional do Meio Ambiente e seja designado para uma atividade de fiscalização. Aqui, já avançando no tema, eu trago algumas leis que trazem aí espécies de proteção ao meio ambiente, considerado este conceito da forma mais ampla possível, e os órgãos que são competentes para realizar as fiscalizações. Por exemplo, no que tange a proteção à fauna, né, a fiscalização pode ser feita diretamente pela União, né, por meio de um órgão específico do Ministério da Agricultura, ou, né, indiretamente por um convênio entre a União e os Estados-membros ou os municípios. No que tange as questões das estações ecológicas e áreas de proteção ambiental, a fiscalização compete ao IBAMA, que é uma autarquia federal, nos termos do artigo 6º da Lei 6.902 de 1981. A política agrícola, por sua vez, os órgãos competentes para a realização da fiscalização são aquelas entidades da administração direta ou indireta dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Aqui é bem curioso, porque, deixa eu avançar, a cabeça do artigo 6º, ela prevê a competência, dos municípios para fazer a organização e ações governamentais no que tange as questões de política agrícola. Porém, né, o inciso 3 não prevê a competência dos municípios para a realização da fiscalização e controle, né? Bom, aqui eu trouxe uma questão para nós pensarmos. No seminário do tema 2, salvo engano, houve aí uma exposição brilhante no que tange a ideia de federalismo e das competências ambientais. Bom, nós vimos no artigo 23 da Constituição que compete à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios realizar a proteção do meio ambiente. Bom, essa competência, ela é de natureza material. Isso os senhores podem ver em qualquer manual de direito constitucional, quando vai analisar a questão das competências. É uma competência material, portanto, não legislativa. E, no meu ver, os municípios em que pese a ausência de disposição expressa no inciso 3, transparece que a teoria dos poderes implícitos, né, ela mune os municípios de poder de fiscalização e controle na área de política agrícola. Por quê? Veja só, se compete aos municípios explicitamente cuidar do meio ambiente, né, me parece que poderia ser aplicada essa teoria dos poderes implícitos, né, considerando que o meio ambiente deve ser interpretado de uma forma mais ampla possível, a possibilidade de realização de fiscalização e controle, no que tange a política agrícola. Depois a gente pode até discutir essa questão aqui e voltar nela, se der tempo. E aqui também, já avançando para o final dos órgãos do Poder Executivo, nós temos a Política Nacional de Recursos Hídricos. Ela traz dois tipos de fiscalização, uma que é exercida pelo Poder Executivo Federal, no que tange a fiscalização da outorga do direito de uso de recursos hídricos, e os poderes executivos estaduais e do Distrito Federal, que realizam controle de obras de oferta hídrica, né? Por sua vez, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação compete, né, à fiscalização das unidades de conservação da natureza, ao ICMBio, ao IBAMA e órgãos e entidades estaduais e municipais que exercem esse controle em caráter suplementar. E uma lei que eu particularmente acho bastante interessante e eu resolvi trazer aqui
apenas para ilustrar, que é a lei que trata dos organismos geneticamente modificados. Quem é competente para fiscalizar aí as políticas relacionadas a questões de organismos geneticamente modificados, as pesquisas? São os órgãos e entidades competentes apontados no artigo 16 da Lei 11.105, de 2005, que são órgãos vinculados ao Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e ao Ministério do Meio Ambiente. Aqui também é bem legal. Só para constar, esse artigo 17, em que pese não haver remissão aqui, ele refere-se à Lei Complementar 140 de 2011, tá bom? Então, nós vimos aqui que há uma multiplicidade de órgãos com competência de fiscalização e controle. E se houver conflito de competência? E se tiver, por exemplo, duas autuações? Como que nós resolvemos isso aqui? O artigo 17 da lei, caput da Lei Complementar 140 de 2011, ela traz a resposta. Compete ao órgão responsável pelo licenciamento ou autorização do empreendimento ou atividade lavrar o auto de infração ambiental respectivo e instaurar o processo administrativo para apuração de infrações à legislação ambiental cometidas. Porém, o parágrafo 3º do artigo 17 não exclui a competência para fiscalização e controle de outros órgãos. Lembrando que, se excluísse, poderia ser inconstitucional, tendo em vista o artigo 23, que trata da competência comum. Porém, se porventura um outro ente, um órgão de um outro ente federativo, que não aquele responsável pelo licenciamento ou pela autorização, autuar, porventura, um empreendimento, qual que vai prevalecer? Prevalece aquele órgão com competência para a realização do licenciamento ou autorização. Então, aqui nós resolvemos conflito de competência, eventualmente, se tivermos a aplicação aí de sanções ou autuações. Aí, aqui tem o Ministério Público, que não é um órgão do Poder Executivo, vinculado ao Poder Executivo. Detalhe, viu? Depois nós vamos ver a Defensoria. Eu separei também a Defensoria, em que pese a Defensoria constar como um órgão do Poder Executivo, mas eu fiz aí uma separação porque eu acho que o papel da Defensoria é extremamente relevante. Então, o Ministério Público, ele tem as suas atribuições e funções institucionais auridas do próprio texto magno, ou seja, no artigo 127 e 129 da Constituição da República. Então, aqui eu trouxe algumas que eu fiz questão de grifar, porque elas são muito importantes para análise de competência no que tange a fiscalização e controle em matéria ambiental. Por exemplo, promover a ação penal pública. Os crimes previstos na Lei 9.605 são todos de ação penal pública incondicionada. Então, é muito importante aqui destacar que compete com exclusividade ao Ministério Público estar aí propondo essas ações, salvo, aí reservada, evidentemente, em caráter subsidiário, a iniciativa privada através de ações penais públicas, aliás, a ação penal privada. Subsidiária da pública. E aqui, zelar pelo efetivo respeito aos direitos assegurados nesta Constituição. Nós também sabemos que isso já foi debatido aqui em aulas anteriores, que o direito ao meio ambiente é um direito assegurado pela Constituição e é um direito fundamental de terceira geração. E a promoção do inquérito civil e da ação civil pública. Esse também aqui é muito importante, pois o inquérito civil é uma forma do MP investigar e reunir elementos para preparar uma ação civil pública. Então, aqui, basicamente, eu separei o MP intervindo fiscalizando de duas formas, indiretamente através, por exemplo, de requisição de instauração de inquérito policial perante a autoridade policial competente, e diretamente investigando e fiscalizando através
da instauração de um inquérito civil. Só uma informação, né? Se o MP tiver elementos para propor ação civil pública, ele pode dispensar, evidentemente, o inquérito civil, porque o inquérito civil não é condício sine qua non para a propositura de ação civil pública. A Defensoria Pública. A Defensoria Pública, particularmente, é um órgão bastante interessante e eu gosto muito da atuação da Defensoria Pública. Primeiro, nós temos que considerar que a Defensoria Pública é um órgão que é essencial à justiça, né? Então, e também ela atua na proteção direta dos direitos humanos, especialmente das pessoas necessitadas. A Defensoria Pública, ela tem uma função bastante interessante, que é essa função de custos vulneráveis, ou seja, guardião dos vulneráveis. Bom, eventualmente, práticas nocivas ao meio ambiente pode, na verdade, em regra, acaba atingindo mais as pessoas vulneráveis, né? E a Defensoria Pública aqui ocupa um relevante papel. Inclusive, a Defensoria Pública pode requisitar de autoridades públicas, né, a apresentação de documentos ou, por exemplo, vistorias, diligências, perícia, entre outras. O que, em conversa com alguns defensores públicos, o que eles reclamam bastante é que, diferentemente do MP, eles não teriam poderes de requisição de documentos e prestação de informações para entes privados. Eles reclamam muito em relação a isso. Isso, em tese, é uma lacuna legal que muitas vezes impede ou dificulta a atuação aí dos defensores públicos. Então, a Defensoria Pública, ela, em tese, pode fiscalizar e realizar controles, né, inclusive por meio de ações civis públicas ou coletivas, sempre na defesa dos necessitados ou promoção dos direitos humanos. E também nós vimos aqui que o direito ao meio ambiente é um direito humano, de terceira dimensão. E também a Defensoria Pública pode solicitar, requerer a instauração de inquéritos policiais para promoção da responsabilidade, se for o caso, dos envolvidos. Bom, as CPIs também têm, né, por função atuar, né, na fiscalização, né, e controle de questões ambientais. Aqui eu trouxe o fundamento da CPI, né? A CPI basicamente precisa de 3 requisitos, né, que é 1/3 dos membros da respectiva casa, um fato determinado e um prazo certo. E aqui eu trouxe os requisitos, eu já vou passar porque eu já falei deles brevemente, e eu trouxe aqui 2 informações interessantes que eu extraí de pesquisas no Google que me remeteram a estes sites. Primeiro foi uma notícia do portal, noticiada no portal Globo, que fala que a oposição ao atual governo se articula para obter assinaturas necessárias para a criação de uma CPI do meio ambiente. Eu, particularmente, acho muito louvável a iniciativa da criação de uma CPI para apurar algumas questões relacionadas ao meio ambiente. E no estado do Pará foi criada, no âmbito da respectiva Assembleia Legislativa, uma CPI para investigar o impacto ambiental da empresa Vale na Amazônia. Aqui eu vou para a segunda parte da minha apresentação, onde eu vou tratar sobre inteligência artificial e fiscalização do meio ambiente. Aqui eu trouxe um conceito bem breve assim, de inteligência artificial, que relata que inteligência artificial, em plano rápido, é a possibilidade de sistemas, né, ou seja, softwares, reproduzirem uma inteligência similar à inteligência humana, né? Olha que curioso, aqui eu estive lendo recentemente um livro do Stephen Hawking, né, chamado Breves Respostas para Grandes Questões. E o tema 10 do livro dele, ele trata sobre a inteligência artificial, e ele chama a atenção para questões relacionadas à inteligência artificial. E ele diz basicamente o seguinte, que o ser humano sempre tem que deixar um botãozinho de desligar ali, né? Porque, senão,
né, nós vamos ser substituídos necessariamente por programas de computador. Aqui, no âmbito da fiscalização ambiental e também controle, é extremamente importante a utilização da inteligência artificial. Inclusive, né, a utilização da inteligência artificial, ela prestigia o princípio constitucional da eficiência e um princípio específico que consta na Lei 8.987, que é a lei que trata sobre concessão e permissão de serviços públicos, sobre a questão do princípio da atualidade e adaptabilidade no âmbito do serviço público. Bom, aqui eu trouxe os fundamentos legais, né? E aqui eu gostaria de... Eu trouxe umas questões aqui bem legais, e isso aqui é muito curioso, pois eu trago alguns exemplos de que a tecnologia auxilia muito no combate aí a medidas que são perniciosas aos bens ambientais. Eu trouxe aqui a Torre da Amazônia. Tem um vídeo aqui da Torre da Amazônia, mas eu vou clicar aqui, né, para os senhores assistirem, porque eu acho que assim, esse vídeo é muito legal. Lembrando que isso aqui é a Torre da Amazônia, viu? Torre Alta da Amazônia. Eu acho que está sem som, Marcelo. Ficou sem som. Espera aí. Eu acho... Vocês estão me ouvindo? Marcelo, talvez será necessário recompartilhar, e aí na hora de recompartilhar você seleciona a opção compartilhar áudio também. Ah, compartilhar áudio. Precisa interromper o compartilhamento e compartilhar novamente, creio. Apresentar agora, né? Mas aí vai ter uma caixinha para você ticar também, compartilhar áudio. Deixa eu ver aqui. Tela inteira, genera uma guia ideal para vídeo e animação. Vamos ver isso aqui. Estão ouvindo agora? Para mim não. Não consegui aqui colocar o vídeo, né? Mas Marcelo, talvez seja melhor você compartilhar no chat o link para depois as pessoas assistirem. Então, não, eu vou fazer isso mesmo, né? Uma pena, né? Porque o vídeo é bastante legal dessa torre alta.
Marcelo, eu vou só pedir licença, que eu devo sair em breve, e aí eu vou até pedir para o Estevão ou algum dos outros docentes para finalizar a aula, né? Já que nós estamos gravando aí. Tá bom? Obrigado. Tá bom, professor, tranquilo. Mas eu também já vou aqui avançar já nas Não, questões. eu vou manter em paralelo, mas eu tenho que entrar na outra sala aí, então. Bom, eu, como havia dito, né, infelizmente nós não conseguimos passar o vídeo, né, mas só para os senhores entenderem, por exemplo, esse observatório da Torre Alta, ele é, sim, uma coisa fantástica, ele tem 325 metros, salvo engano, de altura, e ele é legal. Assim, depois os senhores vão poder assistir o vídeo lá, que eu vou disponibilizar. Depois nós temos o PRODEM, que é basicamente monitoramento via satélite do desmatamento, feito pelo INPE. Então, PRODES, aqui. É um monitoramento de desmatamento, né, feito por satélite através do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O DETER, né, que também é basicamente monitoramento via satélite, que emite alertas, né, à fiscalização do controle de desmatamento e de degradação florestal. Depois, esse DETER, ele foi aperfeiçoado e gerou o DETER intenso, né? Que o DETER intenso é basicamente a mesma coisa, né, monitoramento via satélite, que alerta a fiscalização, porém, ele consegue perceber áreas superiores a 1 hectare, coisa que o DETER não permitia. E aqui, na questão da responsabilidade dos gestores, né, já caminhando para a terceira parte da minha apresentação, como eu havia dito no começo, a responsabilização dos gestores públicos, eventualmente, por descumprimento de regras de natureza ambiental, elas podem se dar de 3 formas básicas que eu extraí aqui da legislação. A civil, que é ressarcimento, né, do bem ambiental, ela pode ser objetiva, aliás, ela é objetiva, informada pela teoria do risco integral, e também é solidária conforme as decisões do Superior Tribunal de Justiça. Então, é possível, eventualmente, que um gestor responda solidariamente, né, com alguém da iniciativa privada que acarrete aí um dano ambiental. No que tange a questão da responsabilidade penal, ela é bastante interessante, pois ela é atingida aí através de ação penal pública incondicionada. Aqui eu trouxe o artigo 2º da Lei 9.605, que ela traz aqui o fundamento para a responsabilização de gestores, quando diz o seguinte: quem, vírgula, de qualquer forma, vírgula, concorre para a prática dos crimes previstos nessa lei, incide nas penas a esses combinadas na medida de sua culpabilidade. Aqui eu trouxe alguns crimes que podem ser praticados pelos gestores, o que eu achei assim que podem ser os mais comuns, que é a concussão, a corrupção passiva, a facilitação de contrabando ou descaminho, no caso de madeira cortada ilegalmente, prevaricação, advocacia administrativa, a fazer afirmações falsas ou enganosas em processo de licenciamento ambiental, concessão irregular de licença ambiental, quando o servidor público, caso o gestor deixar, né, aquele que tiver dever legal de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental, também é um crime previsto no artigo 68 da Lei 9.605, e a obstrução da ação de fiscalização do poder público. Aqui eu trouxe 2 situações interessantes, eu vou avançar aqui, que é a possibilidade de responsabilização do gestor com base na teoria do domínio do fato e também com base na teoria da cegueira deliberada, né? Então, né, é possível
que o gestor seja autor, né, de uma determinada infração e responda penalmente. Se ele tiver o domínio da ação, o domínio da vontade, que é basicamente a autoria imediata, e o domínio funcional do fato. Aí aqui eu falei também da questão da cegueira deliberada. Seria basicamente como quando o gestor, ele deliberadamente, né, se mantém em um estado de ignorância em que tange a questões de crimes ambientais. Não só crimes, né, mas aqui o ilícito em sentido mais amplo, que essa teoria também algumas pessoas defendem a aplicação dela na esfera administrativa. Pois bem, é possível a responsabilização penal do gestor com base nessa teoria? Depende, né? A omissão ela pode ser penalmente relevante, né? Nos casos de crimes omissivos impróprios, por exemplo, né? Desde que o gestor tenha o dever de atuar para evitar o resultado e tenha a obrigação legal de fazê-lo. Parece ser perfeitamente possível o enquadramento aqui no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. O que a gente tem que tomar um pouco de cautela é o seguinte, para não impor ao gestor público uma responsabilização objetiva, o que no âmbito da responsabilização administrativa e responsabilização penal, ela não é autorizada pelo nosso ordenamento jurídico. Aí tem o brocardo nullum crime sine culpa. E a responsabilização administrativa, que ela pode ocorrer, né, de forma solidária, né, nos termos do artigo 70, parágrafo 3º da 9.605, e também através aí das chamadas ações para declaração de ato de improbidade administrativa com aplicação de sanções. Aqui, já indo para o final, para a quarta parte, né, como eu havia dito, eu separei essa parte aqui em duas. Uma eu vou falar sobre os organismos internacionais, eu extraí alguns de pesquisas que eu fiz, como, por exemplo, a ONU, né, e o próprio Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, né. Eu também identifiquei que na ONU se tem uma Comissão para Desenvolvimento Sustentável, criada em 1992, uma Divisão para Desenvolvimento Sustentável e uma Assembleia Ambiental, essa última criada em 2014. Nós também temos a Organização Meteorológica Mundial, o WWC, que é o Conselho Mundial da Água, né? O Conselho Consultivo de Alto Nível sobre Desenvolvimento Sustentável e o Comitê Interagência sobre Desenvolvimento Sustentável, entre outros aqui que são listados. E no que tange a questão dos tratados internacionais, né, é importante chamar atenção aqui que não há necessariamente um tratado específico, esses tratados especificamente, eles não tratam só sobre fiscalização e controle. Porém, eles também são utilizados como fundamento legal em âmbito internacional, aliás, fundamento em tratados internacionais, para utilização para os órgãos de fiscalização e controle. Então, eles vão utilizar também esses dispositivos que foram internalizados no direito brasileiro. Então, nós temos aqui a Declaração de Estocolmo, de 72, a Convenção sobre as Mudanças Climáticas, a ECO 92, o Protocolo de Quioto, a Declaração de Joanesburgo, Rio+10, a Rio+20, que originou o documento Qual é o Futuro que Queremos, entre outros aí, que eventualmente nós temos. Aqui também eu trago uma questão básica, não sei se vai dar tempo para discussão, nós temos ainda 8 minutos, né, sobre a questão dos tratados internacionais em matéria ambiental, né. Então, veja, né, os tratados internacionais sobre o meio ambiente podem ser considerados emendas à Constituição? Aí eu trouxe aqui, meio que já orientei a resposta, né, artigo 5º, parágrafo 3º. Poderiam entrar também pelo parágrafo 2º, não vejo nenhum problema, né, do artigo 5º. E também os tratados internacionais sobre o meio ambiente que não foram submetidos ao rito previsto no artigo 5º, parágrafo 3º da CF. Aqui me parece que entra aquele caso das normas supralegais aí, que o Supremo Tribunal Federal calcou as normas que dizem respeito as normas internacionais que dizem respeito aos direitos humanos, que não foram submetidas ao rito do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, tem força de normas supralegais. Bom, enfim, aí obrigado a todos aí pela paciência.
Perdão por ter corrido com a apresentação, mas eu consegui concluí-la dentro do prazo estipulado. Vou passar também para os senhores aqui o vídeo da Torre Alta. Professor? Sim. Então, a palavra é do senhor. Eu queria cumprimentar você, Marcelo, o Véder, pelas excelentes apresentações, muito ricas. Pena que, como muitas vezes nós tenhamos pouco tempo para tratar delas. Eu perguntaria, em primeiro lugar, professor Vladimir, se eu teria alguma coisa a observar, acrescentar sobre o assunto. Obrigado. Eu acho que o nosso tempo é muito curto, né? A matéria é interessantíssima, as apresentações excelentes, minuciosas, cheias de aspectos para discussão, mas eu acho muito difícil. 10h30 nós temos que estar entrando, né? Vamos lembrar que é professora alemã, né? Então, acho que... Isso mesmo. Então, eu cumprimento os dois. Fiz 3 observações no chat, assim, muito rápidas, mas eu também vou me retirar já para entrar no do outro, na da alemã, da professora. Parabéns aos dois, ao Marcelo e ao... Eu acho, então, que todos podemos fazer o mesmo, né? Acho que já poderíamos... Obrigado, professor. Realmente, qualquer coisa que for ser discutida aqui, vamos ter 2 minutos para discussão, então acho que não vai ser muito proveitoso. Vamos para lá, então? Vamos. Bom. Até logo. Tchau, até lá. Obrigado, professor. Obrigado. Tchau. Véder, obrigado, hein? Obrigado a todos. Parabéns, Sheli. Parabéns para você também. Parabéns, Marcelo. Obrigado, hein? Um abraço. Um abraço.